Este é McJugger Nuggets, nome verdadeiro Jesse, criador da série Psycho Dad que acumulou bilhões de visualizações. Ele e outros youtubers famosos eram donos do app Storyfire, um rival do YouTube que chegou a valer milhões de dólares no seu auge. Após acusações de fraude, roubo, ameaças e golpes dos fundadores, ele foi vendido como token não fungível por apenas $15.000 para um indivíduo sombrio que muitos acreditam ser secretamente Jesse, numa tentativa de assumir o controle total da empresa. Anos se passaram na comunidade e nunca obtiveram uma história clara sobre o que exatamente aconteceu com o Storyfire, então decidi assumir a responsabilidade de desvendar essa confusão emaranhada. Então hoje vamos conhecer o Jesse. Sempre fui fascinado pelo aplicativo Storyfire, porque todos por trás dele eram conhecidos por inventar histórias para chamar atenção na internet. Com o aplicativo, nunca se sabia ao certo qual era a verdade. Era basicamente um negócio na vida real misturado com alguma experiência de jogo de realidade alternativa. E por causa disso, ninguém nunca realmente parecia chegar à verdade da situação. O que é... Falou e partiu. Não recebo muitos fãs aqui, o que é bom. O interesse... Isso foi a primeira coisa que construímos. Eu sabia que precisava ter, então coloquei todos os pôsteres da série e as diferentes coisas. Consegui capturar bem o fogo da história ali. Lá está o fogo da história, sim. Está acumulando poeira, ainda queimando. Oh, você está fazendo como um jornalista, onde você está? Eu estava tipo... Tudo bem. Comecei no YouTube em 2006. Nos primeiros 8 anos no YouTube, tive 200 inscritos. Só depois que encontrei o Waffle Pound e os vídeos de Freak Out que isso mudou. Pensei que com 100 milhões de visualizações era claramente encenado. Talvez meu pai fosse só um idiota. Baseamos isso na realidade em que meu pai não gostava que jogássemos videogames na TV dele. Você é absurdo. Absurdo! Não seja absurdo. Nunca escute. Você está maluco? Em um ano, obtive 1 milhão de visualizações. E então, a série Psycho nasceu e foi assim que meu canal realmente explodiu, conseguindo 1 bilhão de visualizações. Meio que estávamos neste pequeno nicho micro de surtos falsos. Comecei a fazer vídeos com meu pai, o Angry Grandpa. Éramos a personificação do lixo branco em vídeo. Meu Deus, meu Deus. Eu diria que 99% de tudo era dramatizado. No entanto, aquele 1% que sobra são coisas que, como crescer, meu pai gritava comigo ou nunca quebrava minhas coisas, mas apenas tinha um temperamento louco assistindo qualquer programa ou filme. Quando você compra algo e acha que é real, é como se estivesse totalmente imerso. Eu tinha uma irmãzinha que faleceu e, como sempre que penso nisso, fico meio engasgado. Isso é pura fantasia, mas me perco nisso. Então, durante a série Psicótica, conheci alguns criadores naquela época e eu ainda estava no personagem. Fui abordado pela Columbia Broadcasting System para a incrível corrida e conseguimos, sabe, todas essas outras ofertas de programas e produtores me ligavam e perguntavam se eram reais. Eu dizia que sim, como se eu estivesse realmente passando por essas coisas. E eles diziam, não, sério, né? Você pode nos dizer a verdade porque vai fazer a diferença se você vai estar no programa ou não. E eu dizia, não, sério, meu pai faz essas coisas comigo. Eu meio que gostava de ser o youtuber subestimado. Brian Spitz foi designado para mim pelo estúdio 71, o rede multicanal com o qual eu estava na época. Então nós formamos uma amizade depois disso. Ele às vezes parecia um pouco presunçoso, como se viesse de Hollywood tradicional e fizesse questão que você soubesse disso. Eu acho que Brian era um cara muito legal e acreditava de verdade no projeto e no que eles estavam fazendo. Ele então me apresentou a ideia para um aplicativo chamado Storyfire. De fato inocente, era somente um app de escrita. Queríamos fazer algo como um YouTube, mas para escritores. Fechamos um acordo por participação na empresa. Esse foi o meu erro fatal. Fiquei com cerca de 20% da empresa e ele com o restante. E eu era o que iria financiá-lo e despejar minha audiência nele. Mas no início era como $70 mil.
Não tenho certeza se é um bom negócio. Ele disse que seria ótimo porque faria todo o trabalho, mas eu ainda estou financiando e colocando a audiência. Sinto que deveria ser uma parceria igual, mas ele discordou, então eu hesitei em aceitar. Minha primeira impressão foi que não gostei da apresentação ou funcionamento, mas achei a ideia legal quando o aplicativo foi lançado. Foi na primavera de 2000. 17 em 2. Em 2017 entrou ao vivo. Ainda estava no investimento inicial de 70 mil. Até então, estimamos cerca de 250 mil até o final de 2017. E todo esse dinheiro era seu? Sim, Você aprimorou suas habilidades nisso ultimamente? talvez alguns por cento. As coisas estavam indo bem para esses criadores de Freakout, pois eles arrecadavam centenas de milhares de shares de dólares e milhões de visualizações por mês. No entanto, o sucesso na internet é volúvel, assim como o Storyfire estava começando. Um evento ocorreu que nenhum deles poderia ter previsto, pois os anunciantes começaram a sair do YouTube em massa quando foi descoberto que seus comerciais estavam sendo exibidos entre conteúdos altamente controversos. Esse problema ficou conhecido como o apocalipse e, vendo uma oportunidade, o Storyfire logo se transformou em vídeo. Sim, quando o apocalipse ocorreu, passamos de 150 mil por mês para de repente 30, e eu sei que é egoísta dizer tipo, oh meu Deus, 30 mil dólares em um mês, mas quando você fez 150 no mês anterior, isso é bastante... Assustador. Quase desisti quando os dólares de anúncios caíram 90. Não podia pagar as contas e questionei o propósito. Senti a falta de apenas criar conteúdo, mas não gosto de desistir facilmente. Me sentiria um perdedor se desistisse agora. Então construímos um vídeo que custou mais algumas centenas de mil. Bem, era um youtuber que administrava uma alternativa ao YouTube. Geralmente, as alternativas ao YouTube não são criadas por youtubers. Então eu apenas pensei que veria o que o Make Darker Nuggets faz com uma plataforma sendo um criador. Jesse veio até mim e me disse que queria que eu assinasse um contrato com a Storyfire e ele me daria uma porcentagem da empresa. E ele estava me dizendo que eles estão construindo um novo aplicativo e ele me mostrou como seria. E ele estava me falando sobre as taxas de anúncios e que poderíamos dizer o que quiséssemos sem, você sabe, medo de desmonetização. Honestamente, eu não me juntei por nenhum desses motivos. Eu fiz isso porque acreditei no Jesse, apesar de que seria bom estar ganhando muito mais dinheiro. Conversamos com alguns dos fundadores do VidMe, que era outra plataforma de vídeo que tentou lutar a boa luta e então infelizmente teve que fechar. Conversamos com eles que estavam otimistas, afirmando que ainda era possível se você se integrasse à Web3 e conseguisse uma criptomoeda, pois dizem que isso é o futuro. Compramos essa ideia, integramos mais o Blaze, então você ganha frações de centavo por Blaze, e com 1000 pessoas talvez fossem 10 dólares, sendo outra fonte de receita. Além disso, começamos a ter anúncios móveis em jogos onde você pode ganhar dinheiro, então as pessoas estavam apenas acumulando Blaze por um tempo. Não fizemos alguns dos métodos como o Web 2, que seriam como PayPal ou Stripe. E eventualmente chegou ao ponto tipo, Brian, podemos simplesmente integrar isso? Fizemos as contas e eram cerca de 30 a 50 mil dólares em Blaze que as pessoas haviam acumulado. Eu estava tipo, eu aceito o prejuízo de 30 a 50 mil se as pessoas puderem pelo menos sacar. É uma dessas coisas em que Brian me vendeu essa visão desde o início, agindo como se ele tivesse sido, sabe, um guru da tecnologia antes disso. Mas na verdade ele estava aprendendo no trabalho. Eu estava tão focado no conteúdo, no marketing e em conseguir criadores que basicamente confiei na pessoa errada. No final de 2018, acho que provavelmente investi cerca de 1.2. Há momentos em que eu penso, é isso que custa? Meu dinheiro estava indo para o Storyfire e então muito disso iria para os desenvolvedores. O Brian era amigo do dono da empresa, que comandava os desenvolvedores, e eu não sei, talvez seja uma teoria da conspiração, mas às vezes me pergunto se eles não estavam juntos, desviando o dinheiro, e sim, no final de 2019 eu já tinha investido, acho que mais de 2 milhões até aquele ponto. Lembro que havia uma vez, era como na primavera de 2019, eu estava tipo, sim, tudo bem, vamos trazer alguns criadores, e sabe, podemos começar a divulgá-lo, e talvez possamos finalmente tirar isso das minhas costas. E foi quando conseguimos Kibana Camera, conseguimos Boogie2988, e então eles assinaram, e então eu estava tipo, o Brian estava tipo, ei, estamos ficando sem fundos. As pessoas pensavam que eu era o dono do Storyfire, mas na verdade era do Brian. Naquela reunião ele me deu 1% da empresa. Eu me senti um pouco pressionado para me inscrever. Ele queria pelo menos uploads semanais.
Ele queria alguns uploads e promoções específicas. Eu nem me dei ao trabalho de ler o contrato diretamente. Assinei porque meu amigo estava animado com algo e queria que eu fizesse parte disso. Então, criar um vídeo diário mais um vídeo extra por semana se torna mentalmente exaustivo. Eu estava fazendo isso para o Jesse. Eu não queria ser como um empregado para a Storyfire. Haveria semanas em que eles perderiam e seria apenas uma daquelas coisas entre amigos no negócio, sem que eu tentasse ser um idiota ou aquele cara. Não gosto da ideia de que eles trabalham sob minhas ordens, mas é como as pessoas pensam quando você sai de uma plataforma. Eu tentei justificar a aposta, mas acabou irritando-os. No final de 2019, fiz um vídeo dizendo que estava saindo do YouTube em 2020, pois não queria mais me sentir usado ou como uma engrenagem no sistema, como me senti em empregos anteriores ou na faculdade, onde tudo é tão sistemático e corporativo, perdendo o coração por causa da Storyfire e outras coisas. Eu realmente senti que eles estavam começando a me mirar de repente, fui banido do suporte a parceiros, então comecei a receber ligações do Google, eles não me davam o nome real e apenas faziam perguntas meio que me investigando, eu começava a ouvir coisas de outros criadores. Seria como sim, o YouTube não está feliz com a Storyfire. O que você está fazendo com isso na época em que filmei isso? Eu estava realmente focado na Storyfire. 2020 foi aquele último milhão, ou mais, que trouxe o total geral para cerca de 3. Foi mais ou menos quando o Keemstar entrou a bordo. E aí, nação alerta de problemas. Eu sou o seu apresentador, Killer Keemstar. Vamos direto às notícias. Pensamos que precisamos impulsionar isso com todo o poder do marketing. Então eu pensei, vamos pegá-lo. Quem contatou todos os youtubers que conhecia pessoalmente em sua Holodex. E ele ligou pra ele e disse, ei, cria uma conta no Storyfire. Eu acredito que Keemstar é uma pessoa muito influente. Eu acho que envolvê-lo em qualquer coisa pode ser algo muito polarizador. Se você está nas boas graças do Keemstar, ele fará de tudo por você. Quando eu estava na sua coluna ruim, no entanto, eu o vi tentar me destruir, minha carreira, minha saúde mental. Então Keemstar não é uma pessoa que você quer irritar. O maior homem do YouTube, não em número de inscritos, mas um grande cavalheiro, você sabe. Eu tentei entrar em contato com Keemstar para comentar sobre este documentário, mas ele recusou, alegando que eu era, cito, mentalmente retardado. Nós investimos cerca de 350 mil em uma campanha de marketing com cartazes projetados. Eu tinha uma lista de criadores para os quais enviei e-mails, tentando ver quem poderia embarcar, fazer uma integração de marca e criar um perfil. E eu pagando todos esses criadores trouxe muitas pessoas? O entusiasmo geral foi simplesmente insano. O verão de 2020 foi selvagem. Atingimos a marca de centenas de milhares de usuários ativos por dia. E as coisas estavam parecendo fantásticas. Storyfire estava em ascensão, com uma base de usuários em crescimento substancial. Parecia que eles poderiam realmente dar ao YouTube uma corrida pelo seu dinheiro, mas tudo que seria necessário era uma desastrosa noite de Halloween para começar a desvendar um negócio inteiro. E eu só tinha essa casa por talvez 6 meses. E eu estava tipo, vamos fazer uma grande festa, um dos meus filmes favoritos é como um prazer culpado. O Projeto 10 eu tinha uma ideia de fazer um vídeo semelhante, entrelaçando elementos do Senhor dos Anéis. Minha mãe estava interpretando o Keemstar vestida como um gnomo. E eu queria conseguir alguns youtubers também. Podemos criar uma história interessante pra sair, entende? Ou até mesmo como eu nunca conheci o Grimm, mas sei que ele é um cara de Jersey. Ele ia cozinhar no fogo. Tipo, cara, venha, vamos nos encontrar, meu nome é Grimm. Comando Grimm Experience, Grimm's Toy Show e Grimm's Toy Show Wrestling no YouTube. Jesse me convidou para uma festa épica de Halloween pedindo para ir fantasiado e levar álcool. Perguntei se podia levar 2 acompanhantes e ele concordou. Pensei que seria uma festa incrível, como ele havia descrito. Estava, tipo, sim, claro, cara, traga sua namorada. Não era sua namorada, são como um par de prostitutas. Na verdade, eu namorava uma das garotas e a outra era a namorada da minha namorada, né? Era uma espécie de relacionamento a 3. Mais cedo naquela noite, eu tinha conhecido Grimm pela primeira vez, com uma stripper em cada braço. Eram apenas garotas normais em uma festa de Halloween, vestidas como strippers ou prostitutas, pois pensávamos que esse era o tema. E então Boogie Boogie tinha voado, acho que Boogie na época tinha tipo, ele chegou aqui e eu podia dizer que ele estava com os olhos vermelhos, ele estava cansado pra caramba. Na noite anterior à festa de Halloween, eu iria estar no YouTube Gaming Summit
na Califórnia, então tive que pegar um voo noturno da Califórnia para Fayetteville. Consegui dormir na minha própria cama por 2 horas. E então tive que me virar e pegar um avião naquela manhã para voar para a casa do Jesse e chegar lá às 5 da tarde. Eu estava física e mentalmente esgotado e simplesmente não estava preparado para aquela noite de forma alguma. Essas prostitutas estão apenas andando por aí. Elas serão como, você sabe, pergunte à minha tia Jack, elas têm cocaína, você tem coca? E minha tia Jack, ela é tipo, você sabe, se isso é como uma mistura de família, amigos, pessoas do YouTube. Isso é uma mistura estranha. A minha família é bem tranquila, mas definitivamente não com cocaína, sabe? Eu vi uma garota perguntar diretamente ao irmão do Jesse se tinha cocaína na festa. E ele disse que não é bem esse tipo de festa. Ela é tipo, bem, e quanto a pílulas? Porque eu vou chupar pau, eu vou chupar seu pau se você conseguir encontrar algumas drogas pra mim. Eu não estava pedindo por cocaína ou usando cocaína. E sim, eles estavam, eu... Não sei. Ok, desculpe, isso é ruim. Ainda é possível ver alguns remanescentes. Nós tentamos alvejar ao máximo o que era o sangue, seja do útero ou de o coração. Eles eram... Mexendo com os dedos, fazendo tudo que você sabe. Como você sabe, fazendo todos os tipos de coisas. É definitivamente sangue falso. Minha namorada estava vestida como a Khaleesi de Game of Thrones. Eu me sinto terrível sobre isso, mas as pessoas vêm à minha casa e destroem coisas o tempo todo para festas. Eu não fico reclamando sobre isso por 4 anos. Sangue no tapete, sabe? Garotos naquele canto. Green está se divertindo como o Wario e meu pai está tipo, ei, tire ele daí. Saia daí. O quê? Tire-a daí. Green observou nossas coisas e é como, Psycho Dad, e as câmeras estão por perto. Psycho Dad está atuando agora. Ele está agindo como Psycho Dad, mas de forma genuína. Ele queria remover os enferrujados da casa. Por que você entraria gritando com as pessoas de imediato? Não sou uma criança, tenho 40 anos. Eu estava bêbado e achei que era uma brincadeira. Senti que estava em um episódio de Pai Psicopata. Estamos tentando nos divertir um pouco. Ela está um pouco bêbada. Ela tomou algumas... Ela pra fora. Da casa agora. Leve os amigos dela e saia da casa imediatamente. Não é sua casa, é do Jesse. Senti pena do Bug porque ele não fez nada de errado, só passei meu telefone pra ele e disse pra continuar gravando. Eventualmente, o irmão do Jesse vem até mim e ele diz, Bug, isso não é uma sketch. Abaixe a câmera. O irmão do Jesse se aproxima. Isso é sério. Não gostamos desta situação, vocês precisam ir embora. Eu estava aceitando que eles falavam comigo como homens, mas estava realmente bravo com o pai. Não vou ficar aqui e aceitar isso, realmente queria bater nele. Você... Pai psicopata. Pai psicopata, tudo bem. Estamos indo embora, tchau. Estou sentado no hospital, o nascimento da minha primeira filha, e estou segurando ela às 2 da manhã, e meu telefone toca, e é o Bug, e é o show de brinquedos do Grimm, e eles começam a me dizer que o pai psicopata surtou quando todo mundo fez uma festa, e ele tinha uma arma, e as coisas estavam ficando loucas, e havia sangue aparentemente, e eu pensei que era como eu estava, tipo, ele matou alguém? E eu recebi uma mensagem de texto do Jesse me ameaçando diretamente com coisas legais como não divulgue nenhum daquele vídeo. Se você promover qualquer vídeo deles, vou processar você. Bem, eles queriam manter isso em segredo e não falar sobre isso de jeito nenhum e eu disse ok, estou nisso porque eu também parecia uma merda, como eu disse. Eu não estava sentado lá como, eu estava tão errado, tipo ok, eu estraguei tudo, você estragou tudo, todos nós estragamos tudo. Sabe... Eu estava chateado que tudo aconteceu e então o Bug ainda estava por perto e eu sei que meu pai simplesmente não estava feliz que o Bug estava lá e associado e então estávamos filmando algumas cenas mais tarde. E sabe, o Bug, para o meu pai, como o problema persistente, então de repente explodiu. O pai do Jesse estava do outro lado da fogueira, eram cerca de 3 da manhã. Ele boceja e eu pergunto se também está cansado. Ele responde que sim. Digo que só precisamos agir como homens e terminar a cena para sairmos dali. Ele questiona o que eu sei sobre ser um homem de verdade. Reajo com meu senso de humor, dizendo que é a coisa mais sexy que já ouvi e que deveríamos nos beijar. A próxima coisa que sei é que o pai dele estava na minha cara, ameaçando rachar minha cabeça. Ele ia passar a noite aqui, mas eu disse a ele para encontrar um hotel ou algo assim. Perguntei a ele, para onde vou? Peguei um Uber de Filadélfia, a cidade mais próxima fica a 20 minutos, não tem Uber a essa hora e eles não vêm para cá. O que devo fazer? Ele respondeu, isso não é problema meu.
Um dos meus amigos, que era câmera na época, levou o Bug para um hotel nas proximidades, mas sim, ele estava bem, mas provavelmente bastante abalado, sabe? E então, no próximo mês ou mais, finalmente conseguimos que ele assinasse a renúncia de sua participação na empresa, o que acho que, com o tempo, o deixou amargurado com toda a situação. E a relação entre Bug e eu, a partir daquele ponto, ficou completamente fraturada. Isso definitivamente aconteceu. Foi por volta da época da VidCon e então Bug estava constantemente gritando ao telefone, surtando e falando sobre como ele iria perder sua casa. Acho que ele acabou ficando exaustivo e acho que Jesse simplesmente se afastou disso. Bem, agora? Não, eu ainda estou falido, eu estou tão ferrado, ainda estou suicida, ainda estou arruinado. Não, eu nunca estarei bem de novo até que eu esteja morto. Você deveria ter postado a história pra ela. E fazer o quê? Eu só consigo obter 2.000 visualizações por minuto. Como você disse neste verão, e eu nunca vou esquecer, se eu não posso trazer uma audiência comigo, eu não valho nada. Isso foi na VidCon, onde conheci o Bug. Ele te disse que ele ia se matar? Eu nunca o encontrei antes. Ei, Bug, é o Gamer de Marte. Ele disse, ei, como vai, Gamer de Marte? Para ser honesto, eu tenho pensado em me matar. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse. Sim, veja, ele estava nos dizendo a mesma coisa. Agora, eu pessoalmente pensei que ele estava, brincando sobre isso porque ele queria transformar isso em uma, história. E nós fizemos. Transformamos em uma história porque achamos que o Bug ela estava apenas sendo ele mesmo. Ele estava sendo Trot. Ele tem esse, senso de humor distorcido. Bug, não! Não, eu sei o que tenho que fazer! Eu sei o que tenho que fazer! Vamos lá. Não vale a pena, nem sei se deveria dizer isso. Encontramos deu muito doido pra Bug na VidCon. Eu acho que era cerca de 100 a 200 dólares por acerto. E o Bug é como um elefante, cara. Levou cerca de 25 acertos, foi caro, ele entra nesse estado de ser e começa a me destruir, dizendo que eu sou um péssimo amigo quando eu estava pagando pelo seu Airbnb. Ele viu o fim dos tempos. Acho que ele estava com ciúmes, porque eu e o Jesse estávamos muito próximos naquela época. E ele queria estar tão próximo do Jesse, e aparentemente ele estava realmente feliz. Então o resto da viagem foi bom, sabe? Se você o tivesse visto no dia anterior, no dia seguinte à VidCon, ele não teria dito isso. Você tem autismo? Eu tenho. Acabei de receber o diagnóstico aqui. Tudo bem. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso até março. Sei. Muito interessante. À medida que o relacionamento de Jesse com seus amigos do YouTube se tornava instável, ele também começou a desconfiar de Brian Spitz. Isso levou o McJuggerNuggets a recorrer ao seu velho saco de truques complicados para tentar salvar a imagem pública da plataforma. Sim, foi frustrante e chegou a este ponto também no final do verão, depois que eu investi tanto dinheiro na campanha de marketing, que eu pensei, posso auditar os livros? Quero saber para onde esse dinheiro foi e como poderíamos cortar custos. Comecei a desconfiar que o Blaze Cash Out ainda não tinha sido lançado. Conforme os anos passavam, eu pensava, precisamos de cash out. Muitas pessoas reclamando que eles tinham apenas, digamos, $1.000 acumulados e eles estão cara, eu quero concretizar isso, e ele está sim, e eu coloquei 100 mil por um mês. 100 mil para outro mês sem integração com o PayPal, procurei e parece plug and play. Não sou especialista em tecnologia, mas o que está acontecendo? Queria auditar os livros no verão e vejo $5.000 para isso. Como conta corrente pessoal, e então vejo $6.000 para essa conta corrente pessoal, $4.000 como uma conta corrente pessoal. Eu estava pagando meu salário usando sua conta bancária, mas ele começou a reclamar que não estava ganhando dinheiro nenhum. Tudo bem, o que você quer? Você queria entrar nisso tudo? Eu imaginei que você tinha uma almofada e economias, por isso queria correr esse grande risco. Era como se eu tivesse descoberto minha namorada me traindo e meu mundo inteiro desabasse. Ele disse que eu tinha concordado com isso, mas eu não sabia do que ele estava falando. Ele me enviou este e-mail, e era de uns 6 meses atrás. Basicamente, o e-mail dizia, ei cara, vou precisar de mais dinheiro. Ele disse o que podemos fazer é que eu poderia pegar dinheiro dos anúncios, deixe-me mergulhar no Storyfire, e eu estava se você precisar de mais dinheiro, me avise. Na mente dele, isso era permissão para pegar o que quisesse, era isso que ele usava como cara. Você sabia, você me disse quando não ficou claro, não havia nenhum tipo de papelada, ele estava apenas tirando dinheiro da empresa. E então ele estava, ele fez uma viagem para ver alguns de nossos desenvolvedores sem mim, não ficou 100% claro que eu estava financiando.
Ele disse que o Storyfire pagou por isso, mas eu estou investindo meu próprio dinheiro na plataforma sem saber exatamente o que fazer. Mas eu não queria ver isso morrer porque eu tinha investido tanto nisso e então eu estava disposto até a estar com um parceiro com quem eu não me dava bem, investir mais 1 milhão e apenas para manter isso funcionando porque eu tive uma ótima oportunidade com o YouTube e agora está difícil para os criadores, então seria legal ter outra plataforma. Tínhamos muitos contadores de histórias aspirantes que surgiram lá por milhões de dólares e anos de sacrifício. Ele não conseguiu me dar uma parceria igualitária e então eu fiquei tipo, tudo bem, que merda, acho que temos que fechar isso. Eu e o Kim tivemos a mesma resposta. Tentar ajudar o Jesse a salvar o Storyfire e eliminar o Brian no processo. Se esse cara está roubando nosso dinheiro e o da empresa, ele precisa sair. Eu apenas presumi que algo iria acontecer no final onde Brian deixa a empresa, Jesse assume e tudo volta ao normal. Foi isso que meio que viu-se acontecer. Mas acho que Brian não queria vender. Nos últimos meses, ofereci $1 milhão para manter essa plataforma operando por mais 1 ano. No entanto, Brian recusou. Brian é um dos cofundadores e parceiro fundador da Storyfire. E infelizmente não há muito que eu possa fazer. Ele tem a maioria controladora da Storyfire e se não conseguirmos chegar a um acordo sobre eu investir mais na plataforma e mantê-la funcionando, então é até onde podemos ir. Então era a noite antes do desligamento, era tipo 3 da manhã e eu simplesmente não consigo dormir. Tô vendo todo mundo se despedindo no feed social, tipo, você sabe, foi divertido e coisas emocionantes, mas pra mim parece tão errado. Mandei um áudio de 7 minutos pro Brian perguntando o que fazer. No dia seguinte, ele sugeriu conversar. Consegui que ele aceitasse colocar 100 mil para nos manter por mais uns meses enquanto tentamos investimento. Conversamos por telefone algumas vezes. Foi muito tenso, como se não nos aguentássemos. Também preciso avisar a todos que a plataforma está viva. E então é aí que temos o momento do tipo, o menino que chorou, onde é tipo, pessoal, foi salvo por essa pessoa anônima. Mas então eu voltei principalmente para o modo história apenas como uma ferramenta para esconder o fato de que Brian era um babaca. Enfim, ele se ofereceu para investir algum dinheiro e eu realmente quero investir algum dinheiro e quero te fazer um parceiro igual. Se você retirar o vídeo e pedir desculpas publicamente. Com tudo isso acontecendo, tenho certeza que todos nos comentários estavam tipo, Kim, o que está acontecendo? E então Kim vem até mim, tipo, que diabos? E é tipo, ah, sim, você está certo. E então eu sou tipo Brian, e Brian está tipo... Então sim, ele estava irritado, sim, quero dizer, muitas palavras voam, sabe? Especialmente em uma ligação como essa, fraude, sabe? Um dos meus favoritos foi Você está vivendo em um mundo de palhaçada. Vivemos em um mundo de palhaços. Equipe, eu tenho sua maquiagem de palhaço. Somos malditos macacos dançantes no YouTube. Fiz um vídeo de acompanhamento explicando mais, mas nesse ponto já era um pouco tarde demais. Mas eu não quero que você sempre pense que é falso ou verdadeiro. Geralmente, a verdade está em algum lugar no meio bagunçado. Como não? Absolutamente não. Talvez para uma série narrativa divertida. A verdade é baseada em uma história real, certo? Não para um negócio... Com Jesse recorrendo a enredos falsos para encobrir o tumulto interno entre ele e Brian, parecia que a maior comunidade online havia se voltado contra o Storyfire. Dito isso, ele tinha mais um truque na manga para potencialmente salvar os sites e recuperar pelo menos parte de seu investimento. Existe alguma forma de recuperar meu dinheiro? Provavelmente não conseguiremos um investidor. Eu quero um investidor para manter isso funcionando? Não, eu não confio neles. E então eu estava tipo, mas eu não quero ver todo esse trabalho morrer. Vimos os NFTs surgirem no espaço cripto. Ainda nunca conseguimos ver o Blaze se tornar a visão cripto que tínhamos para ele. E estávamos vendo outros produtos decolarem e coisas assim. Vamos tentar fazer uma venda aqui. Você compraria o YouTube por $1? Aqui está a sua chance. O código-fonte completo da plataforma de vídeo Storyfire está sendo vendido como um NFT. Começou o lance no leilão do OpenSea e Jesus assuma o volante. Acabamos de salvar este aplicativo com $milhões e agora você está vendendo como um token.
Não sabíamos que isso estava acontecendo. Eu estava envergonhado, como se estivesse ligado a isso. Está indo por cerca de 5 mil agora, como o que Boogie faz no YouTube. Eu sinceramente não sei o que acreditar e acho que isso é verdade para todos. Acho que só o Jesse sabe a verdade de como isso aconteceu, mas eu não acho que isso está certo. Acho que se eu ainda possuísse uma porcentagem da empresa, eu tinha todo o direito de saber a realidade e a verdade, e acho que Jesse estava mantendo um certo nível de obscuridade lá, não por qualquer motivo nefasto, mas acho que se nada mais, apenas para contar uma história interessante. Ninguém achou que era real. Tipo, eles não estão vendendo, eles não estão leiloando uma plataforma. Isso nunca foi feito antes. Além disso, é o maldito McJuggerners. Eu estou esperando até o último. Eu estou, tipo, eles vão entrar, no último dia vai ser uma guerra de lances, talvez 100 mil ou algo assim. Não, eram 2 licitantes, 8 mil, 9 mil, 10 mil. E a transmissão acho que ainda está pública no meu canal. E enquanto isso, eu estou verificando as carteiras blockchain desses caras, eles têm milhões de dólares. Eu estou tipo, cara, isso é isso. Eu não acredito que isso está acontecendo. E então seria tipo 10, 9, 8, eles chegam a 1, eles dão outro lance. Eu estou tipo, vamos lá e... Então, 14 mil. Está chegando a 5. 4, 3, 2, 1, 0, acabou. Deckchair vendeu ou ganhou por quanto foi? 7.9 Ethereum. Por volta de 8 Ethereum, é por volta de 15, 16 mil dólares, não temos ideia de quem é Deckchair. Ele agora tem todo o código fonte, Deus sabe o que ele faz com isso. Havia uma parte de mim que estava tipo, legal, porque agora o Brian não vai receber absolutamente nada. Nós vamos dividir tipo 7 mil. 7, e eu estou tipo, talvez isso seja karma. Mas não sabíamos para quem tínhamos acabado de vender. Isso me desagradou e me desmotivou a fazer upload para o site. Na verdade, eu nem sei se você pode sacar agora. Mas quando isso teria sido implementado, as pessoas meio que abandonaram o Storyfire por causa de todas as palhaçadas acontecendo com a venda, como um non-fungible token e tudo mais. Mas no dia seguinte recebo um e-mail dizendo: Olá, eu sou o Deckchair. Então começamos a transferência legal de todos os serviços que usamos no Storyfire. E esse processo demorou muito mais do que deveria. Brian, a cada passo, estava segurando isso e se recusava a deixar ir a cadeira de convés. Finalmente conseguiu, no final de 2021. Nesse momento, a plataforma apenas continuava desaparecendo no pôr do sol. Então a cadeira de convés diz: Ei, eu preciso de alguém para administrá-la. Eu ainda queria tirar algo disso, eu ainda acreditava nisso, especialmente uma vez que o Brini estava fora. Então eu disse, vamos fazer isso, e ele disse, eu te darei metade da empresa. A luz brilhou dos céus, e dos céus eu estava como, eu não posso acreditar que isso tem um final feliz. Eu sabia que eu só tinha que continuar empurrando. Eu tinha que acreditar nisso. Nós assinamos um acordo no final de 2021 e então eu era o CEO e eu anunciei isso. Tenho certeza que acho que todo mundo naquele ponto estava como ele é. A cadeira de convés, ele é esse cara, isso ainda era parte da história, você sabe, porque eu comecei a trabalhar a cadeira de convés neste arco Illuminati no meu canal, apenas porque eu achei interessante. Cadeira de convés, o novo proprietário oficial do Storyfire. Esse é o problema, não é? Tipo, Storyfire tem um grande investidor surpresa que salva a empresa, então agora eu estava convencido de que era uma história que Jesse simplesmente não estava nos contando, porque é isso que ele faz, ele não confia tudo a você. Eu definitivamente pensei que ele era a cadeira de conversa. Eu quero muito brincar com isso. Não sou a cadeira de conversa genuinamente. Fui CEO por literalmente 3 meses. Ele estava financiando, contratamos uma nova equipe, o mercado em alta estava sumindo e a cadeira de convés pressionava, tipo, precisamos lançar o Blasi antes do fim do mercado em alta para gerar aquele hype e conseguir mais dinheiro e olhos na plataforma. Foi um pouco apressado ao ponto de eu pensar, você não quer construir isso direito, você só quer fazer mais dinheiro, e isso realmente começou a me preocupar, e então, de repente, eu comecei a ver bots aleatórios aparecendo no Storyfire. Eu fiquei tipo, o que é isso? E, então, eu comecei a ver no Twitter como #Blaze de nomes estrangeiros aleatórios e coisas assim, e eu fiquei tipo, cara, agora tem bots no Twitter, o que vocês estão fazendo? Disse ao deck que estou saindo, tipo, estou fora daqui. Eu não dou a mínima pra equidade mais, porque tem sido assim a cada passo do caminho. Tem gente apenas me usando. E eu estou tipo, acabou. Eu saí e todo mundo estava tipo, qual foi o sentido disso? Ele foi CEO por 3 meses e agora a cadeira de conversa comanda. E assim começou 2022. Eu saí.
Nesse momento, a reputação de Jesse estava arruinada entre seus amigos, pois muitos acreditavam que ele ainda era o dono do Storyfire sob o pseudônimo Deckchair, enquanto também estava envolvido em criptomoedas. No entanto, ninguém estava pronto para vir a público falar sobre isso ainda. Mas bastaria um ex-funcionário para explodir o barril de pólvora de ressentimento que muitos tinham em relação ao McJuggerNuggets. Devido aos meus ganhos significativos com criptomoedas e outros investimentos, as pessoas começaram a me adicionar em pequenos grupos de bate-papo. E tipo, o que fazemos aqui? O que fazemos? E eu vou dizer, bem, é isso que estou fazendo. E Jesse teve a ideia de tentar entrar no início, quando se tratava de altcoins. E eu retirei meu dinheiro do Ethereum e comecei a colocar nessas moedas menores durante aquele período de tempo. Se eu tivesse mantido o Ethereum, mesmo com a queda atual da criptomoeda, não teria problemas financeiros. Aceitei conselhos financeiros de um amigo, sem apontar dedos, mas investi no mercado de criptomoedas na seção errada. E eu perdi praticamente quase tudo. Quando as pessoas ganham dinheiro com seu conselho, é ideia delas, mas se perdem, a culpa é minha. Não, te dei um conselho que te fez milionário e multiplicou seu dinheiro por 10. Pode me dar esse crédito? E só você não retirou. Mas sim, Mike, senti uma conexão, uma relação com esses caras. Pra mim, ainda é ruim que tenha sido assim que tudo aconteceu, sabe? Mas enquanto você procurar Swift... Você deveria terminar. Acabando por encontrar. De qualquer maneira, seja bem-vindo. Emily da Casa da Ponte. Eu tive um amigo, o cameraman Swift, que morou na minha casa por muitos anos e trabalhou pra mim. De repente, ele se revelou como trans, e você sabe, eu... fiz uma piada com Jeffrey Dahmer baseada em Jeffrey Saxton. Era apenas o nome morto e... Ele começou a assistir o Jeff Dern, como se diz. Jeffrey Sachs, quero dizer Dahmer. O que acabou acontecendo foi que isso foi usado contra mim apenas porque eles estavam amargurados por não estarem mais nesta casa. Isso não funcionou pra mim e só tentaram me rebaixar. Emily falou comigo dizendo que pessoas trans são culpadas por diversos problemas e desvios de conduta. Acho que ele estava se aproveitando disso. Sinto muito que esteja passando por isso, Emily. Eu te amo. Sinto muito. Ela quer falar sobre isso. Você vai me ajudar a fazer isso. Emily me procura querendo, fazer as pazes comigo. E isso me incluiu quando Emily decidiu ir atrás do Jesse. Isso me fez parte da situação. E eu realmente gostaria que isso tivesse acontecido sem mim. Além disso, eu ainda estava um pouco irritado e ainda um pouco amargo. Fiquei irritado por ter sido expulso naquela noite. Fiquei irritado por perder minha porcentagem em um incêndio e não receber nada em troca. Eu estava irritado porque Jesse me incentivou a investir em moedas nas quais provavelmente não deveria ter investido. Então deixei meus sentimentos pessoais influenciarem essa decisão. Durante essa transição, supostamente não houve apoio do McJuggerNuggets. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo ao redor do McJuggerNuggets é que ele tem sido transfóbico. Sim, houve uma tentativa. Ele com certeza vazou meu número. E agiu como se não tivesse feito isso, então tive que fazê-lo retirar. Eu amava Swift e ele era como um irmãozinho pra mim na época. E eu nem consigo falar sobre as coisas. Sinceramente e genuinamente, e eu sempre estava cuidando dessa pessoa, perguntando, ei, você está bem mentalmente, o que você está passando, sabe? E então é péssimo que de repente todos estão vindo contra mim, e sim, Keen com a coisa do correio de voz, mas também apenas agregando todas essas pessoas juntas e realmente tentando girar essa narrativa que parece um pouco como uma bobagem de modinha, apenas como um show estranho, um circuito, um mundo de palhaços. Sim, toda a merda que eu estava lá com você, tentando me fazer a transição, cara. Eu não estava tentando te fazer nada. Eu quero ter uma conversa real, porque, obviamente, por 20 e poucos anos da sua vida, isso não era uma coisa... Eu conheço a Emily desde antes dela fazer a transição, e pelo que eu entendi, ela fez algumas piadas extremamente inapropriadas enquanto morava com o Jesse, como, por exemplo, colocar o estrogênio dela na comida do Jesse e dar para ele comer. Então eu acho que o Jesse tinha direito de estar um pouco errado, um pouco chateado com ela também. Acredito que Mike e Boogie se envolveram nas coisas do Storyfire, e eu realmente gostava muito deles. Considerava esses caras amigos próximos, algo raro de se dizer no espaço do YouTube. Todos ali pareciam machucados e queríamos que o Jesse soubesse que ele feriu muitos e é terrível fazer isso.
Alguns anos após a venda do Storyfire para a Deckshare e o afastamento de Jesse, a maioria dos usuários da internet presumiu que não ouviriam mais sobre o site. Mas um dia, em 2023, enquanto eu estava fazendo este documentário, do nada, um anúncio surpresa foi feito. O Storyfire acabara de receber um novo COO e estaria retomando os negócios. Isso por si só seria um choque, mas a identidade do novo COO é o que realmente chamou a atenção. Adam Dahlberg, também conhecido como Sky Does Minecraft, também conhecido como Matt Nobody, também conhecido como Sky Does Everything, um criador de conteúdo online de longa data, mais conhecido pelo público moderno por seus antigos Let's Plays de Minecraft, bem como uma infinidade de acusações contra ele. Como resultado, contatei ele e o novo CEO do aplicativo para esclarecer a situação atual da plataforma que já foi tendência. Talvez eles soubessem um pouco mais sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás, e talvez descobrissem de uma vez por todas quem era Deckshare. Meu nome é Sam. Atualmente sou o CEO da Storyfire, e então eu apenas atuo como um intermediário no momento entre todos os aspectos da Storyfire e acabo tomando várias decisões. Então, basicamente, havia um criador de conteúdo que queria fazer um documentário sobre mim através da Storyfire. Eu disse a ele que era uma ótima ideia. Ele disse bem, porque eu também não te apresento, sabe, ao Sam. E, resumindo, eu apenas meio que disse a ele algumas ideias de coisas que, sabe? Como criador, eu gostaria de ver na plataforma uma coisa levou a outra e acabei conseguindo a posição de diretor de operações. Você pode me contar um pouco sobre quando você conheceu o Deckshare pela primeira vez? Nós nos conectamos direito, digamos, cerca de 3 anos atrás. Eu queria me envolver em algo com mais perspectiva de futuro. Mais tarde, ele mencionou o projeto Storyfire e disse que precisava de alguém para assumir um aspecto específico dele. Eu nunca conheci o Jesse. Então eu não tive nenhuma interação com ele. Eu nunca falei com ele. Você pode me dizer algo sobre quem é Deckshare? Não. Eu não posso, perderia meu emprego instantaneamente. Mas ele é um bom cara, eu te digo isso. Ele é um cara muito bom. Ele tem uma voz britânica. Eu me lembro de entrar e dizer que o aplicativo realmente não funciona e achei realmente frustrante que temos que reconstruir este aplicativo quase do zero. Há tantos problemas e uma vez que eu comecei a conversar com os desenvolvedores, percebi que tarefa monumental era essa. Comecei a ver quanto dinheiro estava saindo e fiquei chocado, não deveria ter sido nem perto do que estava custando. Isso é um fato. Não acho que houve qualquer gasto intencional. Certas empresas entrarão e dirão que isso é quanto algo custa, e se você disser sim, elas pegarão esse dinheiro. Acho que houve apenas muitas pessoas dizendo sim para algumas despesas muito altas. Você estaria interessado em eu tentar tirar seu dinheiro finalmente deste negócio para que você pudesse sacar todos esses pontos de criptomoeda da Blase que você tem? Sim. Eu adoraria que as centenas de vídeos que eu carrego nesse site valessem algo, então sim, com certeza. Existe alguma maneira de conseguirmos esse dinheiro para ele? Queremos muito vê-los recompensados pelo esforço árduo. Tenho certeza de que podemos facilitar isso. Nós temos, você sabe, meio que retificado todas essas situações nos bastidores. Kim é hipercético, ele estava expressando como se sentiu muito decepcionado que, você sabe, ele dedicou todo esse tempo e esforço a este projeto e então pareceu que desapareceu da noite para o dia. Todos são bem-vindos na plataforma, incluindo Jesse, se ele quiser voltar e ter seu arco de redenção uma vez que tudo esteja bem, e limpo como um apito e em movimento, movendo-se como um trem. Primeiramente, obrigado por me dar uma chance e eu digo isso sinceramente. É bom conversar anos depois, abertamente sobre tudo e eu posso ser genuíno. Espero que eles saibam que valorizei o apoio de todos para o Storyfire, porque era uma coisa ambiciosa e arriscada e, você sabe, sinto falta de ser amigo de muitos desses caras. Acho que Jesse acredita que ele é bastante capaz, bastante inteligente, bastante forte. As pessoas em sua vida podem acreditar e concordar com essa visão ou não fazer parte de sua vida. Então você não é tanto um amigo quanto é uma parte dessa história e quando você não faz mais parte dessa história, ele é rápido em te excluir. A maioria das pessoas que eu conheço se machuca com essa escolha. Elas acabam se sentindo irritadas e vingativas por isso. E eu não tenho certeza se elas estão erradas, mas até eu fui excluído da história e isso é ruim. Não sei se chamaria Jesse de manipulador, mas diria que às vezes ele coloca seus próprios interesses em primeiro lugar. Nunca quis o dinheiro, apenas disse a ele para reinvestir no negócio.
Eu acreditava nele e queria fazer isso por ele por amizade. Decepcionamos a todos. Eu só quero agradecer a todos que me deram uma chance. E eu atribuo isso a essa foi uma fase da minha vida. Eu acho que ele está. Um jovem que conseguiu muito poder muito rapidamente, e ele nem sempre soube exatamente como gerenciar isso. Eu acho que a internet, em alguns aspectos, está certa em dizer que você errou, sabe, por confiar na pessoa errada ou investir tanto dinheiro. É ruim quando você eventualmente perde essa crença em si mesmo e esse é um momento assustador para qualquer humano ter que lidar. Eu finalmente cheguei a um ponto onde acho que posso tentar de novo e espero poder restaurar a fé das pessoas em mim e no que eu posso fazer e quero fazer isso principalmente para mim mesmo. Ok, isso já é suficiente. E cá estamos. Enfim, recebo alguma compensação por divulgar esse site caótico por 2 anos. Não é muito, realmente não é muito mesmo, mas ei, pelo menos eles finalmente pagaram um de seus criadores. Meu Deus, que bagunça, cara.